Boa noite, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nesta noite eu quero louvar e agradecer o nome do Senhor, né, pela bondade dEle, pela fidelidade dEle, porque o nosso Deus é bom, nosso Deus é fiel, né, e grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E eu quero louvar a Deus e agradecer a Ele pela grandeza, pela bondade dEle. Quando eu estava de saída, logo de tarde, né, o Senhor tinha me dado essa palavra para deixar aqui no YouTube. E eu comecei a meditar, só que eu tinha um compromisso, eu tinha que sair. Aqui também é um compromisso com Deus, né? E aí eu falei, eu deixei a palavra, ministrei da forma que o Senhor me direcionou. E aí eu quero terminar aqui, né? Esse versículo, a qual o Senhor falou ao meu coração, né? E a palavra do Senhor aqui no livro de 2 Reis, deixa eu só abaixar um pouquinho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Fala, né, sobre quando Deus chamou Elias, né? E a gente parou aqui no versículo 4, né? Quando pela terceira vez os filhos dos profetas falam com Eliseu, né? Sobre a partida de Elias. Aleluia, glória a Deus. E diz assim, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Vou meditar aqui a partir do versículo 5. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegou a Eliseu e lhe disse: sabeis que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça. E ele disse: também eu bem o sei. Calai-vos. E Elias disse: cai-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e disse: logo pararam defronte e eles ambos pararam junto ao Jordão. Aleluia. Versículo 8. Então Elias tomou a sua capa, glória a Deus, e a tocou e feriu as águas, as quais se dividiu para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Ou seja, ele tocou a capa, né, as vestes dele, a capa que ele, né, andava, nas águas do Jordão, e ela se abriu. Nossa, a gente vê essa palavra aqui pela terceira vez, né, falando na palavra do Senhor, que os profetas, primeiro foi Elias tocou nas águas, as águas se abriu. Depois Moisés tocou nas águas, abriu. E Josué, os três tocaram nas águas, né? Pelo poder da palavra, e se abriu as águas, né? Aleluia, como era tremendo as coisas de Deus na vida daqueles servos dele, na vida dos profetas, né? E ali o povo passaram a seco, e ali esses dois servos de Deus passaram a seco também, né? Ali no Jordão. Então Deus, ele é um Deus fiel, né? Que quando nós cremos nele, e como nós queremos viver, aleluia, segundo a palavra dele, na obediência da palavra, ele faz coisas grandes e extraordinárias. Essa tarde a gente foi ali na minha igreja, né? A gente foi ali para adorar o Senhor, porque lá tem a Tarde da Vitória, um culto da Tarde da Vitória, que é uma bênção, né? Toda terça-feira tem. Eu nunca mais tinha ido, porque com o meu trabalho,
não tem como eu ir, né? Porque é todas as terças e é na parte da tarde, a qual eu ainda estou no meu serviço. E eu fiquei muito feliz de estar ali. E Deus falou muito aos nossos corações, né? Através da palavra, através dos profetas. E Deus até usou um profeta, né, lá para estar orando por mim, né, pela minha garganta, porque Deus sabe como eu amo louvar a Ele, né? E eu estava me sentindo muito mal, assim, da garganta. E estava preocupada também, né? E ali, naquele mesmo momento, eu estava louvando o Senhor e me deu assim, aquela coisa ruim na garganta e eu parei. E falei, Deus, o que está acontecendo com a minha garganta? O que está acontecendo, Senhor? Será porque eu estou rouca por causa do culto de sábado ainda? Mas não. Deus queria me dar livramento de algo, né? E aí o servo do Senhor, que nem sabia, né? Veio e tocou na minha garganta. E falou que Deus estava repreendendo a seta, né? Que Deus estava me dando uma cura. E eu creio. Sabe por quê? Porque quando Deus usa um servo dele, quando Deus usa um profeta para falar, aleluia, ele é fiel para fazer se cumprir, né? E pela segunda vez na minha vida foi profetizado que Deus estava me dando livramento na garganta, né? Alguns anos atrás, eu já contei alguns testemunhos aqui, né? Eu fui acometida uma tireoide. E ali eu fiz o tratamento e Deus usou um profeta dele também, lá no Guará, né, na 40 do Guará, né, quadra 40. E ali, a primeira vez que eu fui naquele culto, Deus usou o pastor de lá para falar que Deus estava me dando uma cura. E eu recebi a cura. Então, meus amados irmãos, quando nós obedecemos ao Senhor, Ele faz coisas grandes e extraordinárias. E aqui no versículo 7 diz assim: sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Aleluia. Então aqui é muito forte, né? Eles passaram o Jordão juntos, aleluia. Mas Elias sabia que quando eles estivessem do outro lado, Deus tomaria ele para si. E ali ele faz, né? Ele fala com o seu servo: antes que me tome, ou seja, antes que Deus tomasse ele para si, que ele pedisse algo para ele, ou seja, que Eliseu pedisse para ele mesmo, para Elias. Ele fala para Eliseu, né? O que você quer? Peça antes que eu seja tomado. Porque ele sabia que Deus ia levar ele, né? Porque outrora ele já tinha pedido a Deus, ele estava muito cansado. E ele diz, né? Quando ele está no deserto, ele fala: por acaso eu sou melhor que os meus pais? Que já tinha sido levado e ele ainda tem que ficar naquela luta. Aí é quando Deus manda ele chamar Eliseu para andar com ele. E Deus, ele é fiel, amados. Deus, ele sabe do teu cansaço. Deus, ele sabe da tua luta. Deus sabe quanto você tem perseverado na obra dele. Quanto você tem sido fiel, mesmo nas suas pequenas forças. Se eu e você, nas nossas pequenas forças, somos fiel a ele, imagine ele, a mim, a você. E ali Deus fez ele, né, caminhar com Eliseu para preparar Eliseu para ficar, para ser o seu sucessor. É por isso que a palavra de Deus diz que Eliseu é levantado, é chamado, né, como sucessor de Elias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E aqui ele está dizendo para ele: peça. E ele pede o quê? Peço-te que me dê porção dobrada. Ou seja, pede que ele seja mais profeta, mais servo ainda do que Elias. Aleluia. E ele sabia o que Elias passava. Ele sabia da história de Elias, né? Ele sabia de como Elias estava na presença do Senhor, do que Elias passou, né? As lutas com Jezebel perseguindo ele, com os perseguidores. Mas ele também o admirava demais, né? E muitas vezes é assim comigo, contigo. E eu acho interessante que toda vez que eu ouço falar nessa palavra, eu me lembro da pessoa que caminhava comigo. E essa pessoa sempre falava assim: eu quero caminhar contigo. Quando você for pastora, eu quero andar lado a lado contigo. Eu quero ser a pessoa que vai dirigir, que vai estar ali contigo. Eu olhava para ela e ficava rindo. E um dia ela falou comigo isso, né?
que queria que Deus usasse ela como Deus me usava. E eu me lembrei dessa palavra, eu falei, cara, minha filha, diga o que você está pedindo. Porque, às vezes, a luta é tão grande quando nós servimos ao Senhor, quando nós queremos estar ali nos pés dele, que nós passamos muita luta, meus irmãos. Mas não é por isso que eu e você temos que desistir da obra do Senhor. Aleluia. Daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E aqui Eliseu pede a Elias, né? Porção dobrada. Aleluia. E aqui no versículo 10, ele diz assim: e disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não se fará. Então ele diz assim, olha, se tu vê, quando Deus me tomar para ele, tu receberá a porção dobrada como tu me pediste. Mas se tu não vê, tu não terás. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E ali quando ele é tomado, quando Deus toma ele para si, Eliseu vê, né? Quando ele é levado na carruagem de fogo. Então ali, ele está dizendo assim, ó, toma aquilo que é teu, a porção dobrada que tu me pediu. E ele diz, né, para Eliseu que de uma coisa ele pediste, porque não é fácil. Ele sabia que não seria fácil, né? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E Eliseu ficou ali como sucessor dele na terra, né? Aleluia. O homem que ficou, né? Fazendo aquilo que ele fazia. E Deus deu para ele porção dobrada, porque o próprio Deus fez ele ver ele ia sendo tomado para si. Se Deus não quisesse, meu amado, que ele tivesse no lugar que ele estava, Deus o teria barrado desde a primeira vez lá no começo, quando os filhos do profeta falou com ele. Ainda hoje tu verás o seu Senhor sendo tomado por cima da sua cabeça. Por quê? Deus já estava falando com ele, ó, tu vai com o seu servo, com o teu Senhor, mas tu vai ver que Deus vai tirar ele da terra. Ou seja, aquilo que ele ia pedir, Deus já estava confirmando que ia dar para ele. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, ele estava sendo alertado, estava sendo, por 3 vezes, aqueles filhos dos profetas falou para ele. E ele não parou, aleluia, porque ele sabia o que ele queria. Ele tinha certeza do que ele queria fazer, a caminhada dele, de como ele queria caminhar com Deus. E nisso também eu e você temos que ter certeza daquilo que nós queremos. Como você quer andar nessa caminhada com Jesus? O que tu queres, né? Na caminhada com Jesus. Como tu quer ser usado por Ele. Mesmo sabendo do que tu vai passar. Aleluia. Você tem que ter a certeza, como Eliseu tinha. Eliseu queria porção dobrada. E ele foi ali, ele buscou, ele não desistiu. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E aqui no versículo 11 ele diz: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu numa redoma, no redemoinho. Aleluia. Então ali se cumpriu a promessa do Senhor, né? Na vida de Eliseu. Porque ele viu o Senhor dele, Elias, sendo tomado naquela carruagem de fogo, com cavalos de fogo. Amado, deve ser lindo demais, né? Amado, não tem nada melhor do que estar na presença do Senhor, do que fazer a obra do Senhor. Eu sempre falo isso porque é algo prazeroso. Quando nós fazemos a obra, o Senhor se agrada. Quando nós estamos na presença dele, amados, o inferno pode se levantar contra a tua vida e contra a minha vida. Mas uma certeza eu e você vamos ter: Deus os lançará por terra. Deus o fará se calar os teus adversários. Os adversários da tua família. Os adversários daquelas pessoas que creem nas orações. Deus fará se calar. Deus, ele faz. Mas é necessário que eu e você perseveramos. É difícil? Sim, é difícil. Mas nós precisamos ter a certeza daquilo que nós queremos. Na presença do Senhor. Aleluia. Para que o nome dele seja glorificado, seja exaltado. Quantos profetas de Deus têm se calado por medo? Ou porque está cansado da luta? Ou porque já não aguenta mais? Ao invés de se calar ou parar, como eu fiz muitas vezes, clame por aquele que pode te ajudar. Clame por aquele que é fiel para fazer.
Deus fez na vida de Elias e também na vida de Eliseu. Deus os preparou para este momento. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida, porque Ele é fiel. Mas nós não podemos parar de crer. Aleluia, glória a Deus. Aqui na leitura, né? No capítulo 9, do 9 ao 11, diz assim: Elias recebeu grande poder do Espírito Santo. Eliseu sabia que jamais seria capaz de seguir os passos de Elias com suas próprias forças. Assim pediu humildemente uma porção dobrada do Espírito de Elias, poder espiritual, além de sua própria capacidade, que esse pediu seja uma referência à herança tradicional do primogênito. Porque aquilo que o pai tem, o pai passa para o filho, mas ele se colocou ali como um filho perante a Elias. Porque o que ele disse? Dai-me porção dobrada, né? Ele foi o sucessor, o herdeiro daquilo, né? E ele chegou humildemente. Então, para que nós venhamos crescer na presença do Senhor, primeiro nós temos que diminuir, se colocar na brecha humildemente para fazer a vontade do Pai. E era isso que esse jovem aqui fazia todos os dias da vida dele. Era humilde, era um homem que conhecia a palavra do Senhor, era um conhecedor, um que caminhava na presença do Senhor. Mesmo antes de já estar com o seu Senhor aqui, Eliseu já estava na presença de Deus. E ele buscou, e ali ele sabia, né? Ele viu a trajetória, a perseguição, tudo que o profeta passou. E por isso ele chega humildemente diante do profeta e pede a ele: dai-me porção dobrada. Aleluia, ou seja, deixa que eu seja o teu herdeiro, né? O seu primogênito. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor fez assim, né? Deus deu para ele, aleluia. Ou não fica calado que Eliseu estava buscando uma herança espiritual, pois sabia da enormidade da tarefa diante dele. Ele não se calou. Ele sabia o que ele estava pedindo. Mas nem por isso ele se acovardou, se calou. Ele pediu ali ao seu Senhor que desse a ele aquela herança, né? Como se ele fosse o filho, o herdeiro dele. E assim foi lhe dado, né? Essa porção dobrada. Elias e Enoque não experimentaram a morte. Aleluia. Então esse foi um dos primeiros a ser. A palavra vai dizer que Enoque foi transladado, ou seja, ele foi tomado como Elias também. Enoque foi o primeiro, depois veio Elias, eles foram transladados. Enoque vai dizer para o Senhor que Enoque ia andando e o Senhor o tomou ali, ó. Não ficou nem a roupa dele no chão. Ele foi tomado. E Elias foi tomado numa carruagem. Deus enviou a carruagem de fogo, né? E o levou, cavalos de fogo. E ele foi tomado também, transladado, porque foi vivo. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, amados irmãos, é tremendo, né? A gente ouvir a palavra do Senhor, ministrar a palavra do Senhor, né? Caminhar com Ele e ver as maravilhas que Deus fez e faz até os dias de hoje. Ele faz porque Ele é Deus. Basta nós crermos, né? Interessante que hoje eu aqui em casa falando com a minha irmã e com a minha sobrinha, e tudo que nós falamos aqui, dentro da palavra, o que Deus falava nos nossos corações, foi dito ali naquele culto à tarde. Ninguém que estava ali estava aqui conosco, mas tinha
um ser espiritual. O Espírito de Deus estava aqui, está. Ele permanece em mim e em você. Ele sabe. E lá ele usou aquele homem para falar tudo, para confirmar o que nós estamos falando aqui. Porque o nosso Deus é especialista. Ele é fiel. E Ele quer nos curar, Ele quer nos salvar, Ele quer nos libertar. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E nesta noite de hoje eu quero render graças ao Senhor pelo poder da palavra dEle, por Ele não ter deixado eu parar em meio a tantas lutas, em meio a tantas afrontas. O Senhor tem me sustentado e Ele vai te sustentar porque Ele é fiel. O Senhor está chamando a nossa atenção nesta noite de permanecer com Ele. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Faça, porque Ele quer fazer. Aleluia. Se levante, derebachore, calabachai. Não importa com que as pessoas falem. Não importa, hoje eu fui muito afrontada. Rebantui de calabachai. E o Senhor falava, fale assim, assim, assim. Aleluia. Deus, Ele é fiel para confrontar os teus adversários. Amado, eu tenho certeza de que em breve essas pessoas que me confrontou, que têm me confrontado em rede social, vai saber o Deus que eu sirvo. Eu não tenho medo de dizer isso. Não importa. Depois fica falando, não foi eu que falei, não, né? Deus vai fazer porque Ele é fiel. Ninguém tem o poder nem o direito de usar redes sociais para confrontar, não. E principalmente quando você serve a Deus em espírito e em verdade. A minha vida, Rebadaia Sori Calabachai, é do meu trabalho, do meu serviço para minha casa. E para fazer a obra do Senhor, porque é o que eu amo fazer. Mas o diabo, ele não fica satisfeito. Ele quer te envergonhar a todo custo. Ele quer nos envergonhar, mas envergonhado e confundido. A palavra do Senhor diz. São aqueles que tentam nos perseguir. São aqueles que tentam nos barrar. Eu tinha tudo hoje para não pisar os pés naquela igreja, porque eu estava muito triste. Mas o Senhor me fez ir, me levantou, me deu essa oportunidade de hoje eu estar ali, estar aqui com minha sobrinha, com minha irmã, glorificando e exaltando o nome dEle, presente de Deus, aleluia. E eu fui e recebi, e eu não tenho dúvida de que Deus vai fazer porque Ele é fiel. Ei, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei quem tem afrontado você, quem tem tentado envergonhar você na obra do Senhor, quem tem se levantado contra o seu ministério. Eu só sei que é um Deus que está acima de qualquer demônio, que usa bocas malignas para tentar te afrontar. Tu és servo, tu és serva, não tema as línguas. Se levante, faça a obra, faça da forma que Deus quer, não da forma que tu queres, que o Senhor vai se levantar em teu favor. A palavra do Senhor diz lá no livro de Isaías 45, verso 17, se não me engano, aleluia, que Ele deixou uma herança para mim, para você, para que não fique só nas minhas palavras, aleluia. Deixa eu ver aqui o que é que Deus fala lá no livro de Isaías 54, glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é fiel e poderoso. O vídeo vai ficar um pouco grande, mas ouça a palavra do Senhor, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Isaías 54, verso 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra a ti, a mim contra ti, aleluia, em juízo eu e você, servo de Deus, louvado e agradecido é o nome do Senhor, em juízo tu a condenará. Eu e você podemos condenar, e eu condeno essa língua, alamanto e decalabachai, pelo poder da palavra. Eu condeno, Maria das Neves, serva do Deus Altíssimo, nesta noite condeno essa língua de Bachuri Calabachai que se levantou contra o meu ministério, Derebachuri Calabachai, e toda língua que se levantar, decantarás contra aquilo que Deus colocou em minha vida, verás, né? Contra mim. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. É o Senhor que está falando que eu e você podemos condenar em juízo. Se nós fôssemos levados ao tribunal,
diante do juiz, nós poderíamos condenar essa língua, porque Deus faria por nós e Ele vai fazer. Ele vai fazer, sabe por quê? Porque Ele não mente. Ele não mente, meus amados irmãos, Ele não erra. Ele vai se levantar em meu favor e em teu favor. E ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus. Ai daquele que se levantar contra a nossa vida e contra o nosso ministério. Amém? Então creia no nosso Deus, porque tu verás a obra linda e maravilhosa que o Senhor vai fazer. Aleluia. Pai, nesta noite eu quero render graças a Ti, Pai. Eu quero Te agradecer por essa oportunidade, por essa palavra. Senhor, manifesta o Teu poder e Tua graça sobre as nossas vidas. Que nós não vamos parar, Senhor, mas que nós vamos continuar, Pai, dentro da Tua palavra, ministrando a Tua palavra e fazendo a Tua vontade. E aonde há um enfermo, Pai, aonde há um, meu Deus, que está cabisbaixo, triste, que o Senhor venha levantar nesta hora de hoje. E em nome de Jesus, Pai, que nós vamos ter paz, graça, poder e sabedoria vindo de Ti. Amém? Que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Que você não venha se calar, não venha se deixar bater. Aleluia, porque Deus Ele é contigo e Ele vai fazer. Fique na paz e que o poder de Deus venha se aperfeiçoar em mim e em você. O que daria eu e você por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Boa noite, fique com Deus, que a graça e a paz do Senhor seja sempre conosco. Amém?